A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos, irmãs, inscritos e os que estão fazendo parte desse projeto, confrontando os pecados pelo canal O Caminho para a Salvação de Ari Antunes no YouTube. E nós estamos indo, irmãos. Jesus, Deus está te abençoando você está me ajudando nesse canal, nesse trabalho. E se você ajudar mais, você vai receber mais bênção ainda. Porque Deus disse, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então tudo que nós fizermos, quanto mais nós fizermos, mais nós recebemos. Amém? E o que eu tenho, convido vocês, irmão, para continuar se inscrevendo, indicando, compartilhando, porque o tempo, irmãos, está curto demais. As coisas, as profecias estão se cumprindo cada dia mais. E eu hoje vou dar um alerta para vocês, eu não sei como vocês estão, qual é a situação de vocês, qual é o tempo que vocês estão dedicando ao conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus e os acontecimentos do mundo, acompanhando o que está acontecendo dentro das profecias. Porque se você não conhece a palavra, não sabe das profecias, você vê o mundo aí fora que está acontecendo, não está nem aí para ele. Você não liga para isso. Porque você não conhece, não sabe, isso aí é natureza, é natureza, é natureza. Mas não é, irmão. E eu vou dizer para você que não é natureza. É profecias. Alertando o povo de Deus, porque Deus não condena ninguém inocente. A justiça dele é verdadeira e ela é eterna. E ela não condena ninguém inocente. Primeiro ela avisa, segundo ela dá outra chance, primeiro ela dá a oportunidade da pessoa conhecer ele por meio da palavra, depois ele dá uma oportunidade, dá duas, dá três, dá quatro, até sete, seis oportunidades. Na sétima, muitos, ele até coloca o cara em situação difícil, coloca uma enfermidade ou um acidente. Já tem acontecido isso com muitos. Eu conheço vários deles. Para ele despertar, para ele entender que Deus está avisando, sai dessa vida aí que eu quero você em santificação aqui comigo. Mas se o cara continuar ainda insistindo, daí já era mesmo. Quando Deus tirar a benção e virar a face para ele, já era. Quando ele vomitar da boca dele, como está escrito em Apocalipse 3,15, daí já era. Então não deixe isso acontecer, irmão. Se você sente no teu coração que Jesus está falando contigo, os outros estão falando com você, Espírito Santo, você tem oportunidade, então aproveita agora. Não perca. Porque se você perder essa oportunidade, outra não vai ter. A hora que a justiça do Senhor entrar em ação, não adianta se arrepender, não adianta clamar, não adianta fazer nada. Já foi feito. Porque Deus, ele não volta atrás do que ele faz. Deus não dá satisfação para ninguém. Por isso ele disse para Moisés, mas o que eu vou falar para o povo lá? Só fala para ele lá, que eu sou o que sou. E acabou, mano. Não tem mais nada que discutir. Entenderam? Então vocês vejam bem, ó. Na antiga aliança, tinha a lei, as promessas e as profecias. Na nova aliança, no Novo Testamento, o Evangelho de Senhor Jesus, tem a graça e a graça e a justiça. A graça é que você faz o bem e recebe o bem. Está tudo dentro dos conformes. Se você está em santificação, a justiça te protege. Entenderam? Antigamente não tinha, se vê hoje ninguém morre. Porque você matou, porque você morreu, porque você roubou, porque ninguém morre. Mas agora na lei, antigamente, olho por olho, dente por dente. Hoje você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo o que você quer. Vai indo, vai.
Pode matar, roubar, se prostituir, beber, encher a cara. Tá? A tua vida, você é responsável pela tua vida. Jesus veio para salvar os que estão perdidos. Entenderam? Então as promessas do Senhor não estão ocultas para aqueles que ainda estão no pecado, praticando o pecado, vivendo no curso desse mundo. A partir do momento que você sair dessa vida do mundo, começar a se desprender das coisas do mundo e começar a viver uma vida de santificação, com um propósito, você não voltar mais atrás, igual a porca lavada, depois de lavada, voltar para o lamaçal, colocar no teu coração, fazer o propósito, o voto, como está escrito ali no dicionário, que voto é promessa que você faz com Deus, de você sair do mundo e vir para viver para Ele. Esse é o verdadeiro voto. Entenderam? Então, vejam bem, a Bíblia todo mundo tem acesso à Bíblia, menos lá na China. Agora, vocês vejam bem, profecia, irmão, lá em Apocalipse, as pragas. Olha, você abre o YouTube aí, veja lá o que está acontecendo lá na China. A China está dando rigor violento em cima dos cristãos, lá não deixa, proibindo até os menores de 18 anos frequentar a igreja, seguir com a religião. Lá ele que está colocando lá ele como o Deus da China. Não foi o que Deus fez com o faraó? Está lá, gafanhotos pelo país inteiro. Rãs pulando pela cidade inteira, pulando. Isso aí não aconteceu lá no Egito? Por que está acontecendo agora? O mesmo aviso que ele deu para o faraó, está dando agora para o Xi Jinping. E está servindo de exemplo para nós também que estamos aqui. Olha lá no Rio Grande do Sul, irmão, Santa Catarina, vários estados aí, lá no Pernambuco, essas enchentes de chuva está vindo acabando com tudo, deslamento de terra, virando tudo. Quantas pessoas estão morrendo ali? Minas, Espírito Santo, São Paulo, Rio. Olha Petrópolis, o que aconteceu agora nesse último dia. Isso aí não é a justiça de Deus que está avisando as promessas, as profecias se cumprindo? As promessas de Deus estão ocultas, elas só vão ser reveladas e manifestas quando nós entramos no processo de santificação. Porque as promessas é para santo, não é para ímpio, não é para pecador, não é para quem está no mundo, é para quem está em santidade. Mesma coisa Jesus. Jesus ele só vai perdoar o pecado quando você pedir perdão para ele e tomar a decisão de sair da desgraça do mundo, do curso do mundo e viver em santificação. Aí sim, ele vai te perdoar teus pecados e vai começar a mudar a tua vida. Porque daí as promessas vão começar a se cumprir na tua vida. Por isso ele diz em Mateus 6,33, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por que ele está falando justiça? É que a justiça vem a teu favor e não contra você. Entenderam? Não deixe a justiça vir contra você. Faça que a justiça esteja a teu favor. Trabalhe a teu favor, se manifesta a teu favor. Não contra, porque quando a justiça vem contra uma pessoa, meu irmão, a morte é certa. Entenderam? Então, profecia é que eu aviso para as pessoas se preparar para o que está vindo. Tudo está escrito. Não falta nada. Se você não está se preocupando, porque você está aqui, ainda não caiu uma pedra do tamanho de uma laranja na tua casa, em cima do teu carro, na tua cabeça, para você está tudo bem, né? Mas e se isso acontecer de uma hora para outra? Você vai viajar? Agora esse fim de ano? Como já aconteceu de eu ver pastor que brincou com as coisas,
Foi falado para ele, não vá viajar, não viaje, fica em casa. O cara teimou, pegou a família dele e foi viajar. Ele sofreu um acidente tão grande que o cara virou em pedaço. E ele não sofreu um arranhão. Deus fez isso para mostrar para ele que não era para ele ir. E ele teimou e foi. Então aquele foi um aviso. A próxima vez que ele teimasse, aí já ia ele estragar mais a lataria dele do que o carro. Ele sentiu a dor da responsabilidade. Entenderam? Então, o que eu quero dizer para vocês? Promessa de Deus não é para ímpio. Não é para quem está agradando o diabo com modas, com esse modernismo aí, ó. Com alegria, com cumilança, beberrice, né? Bebedice, glutonaria, comprando carro novo, vivendo essas modas do mundo, essas calças malditas que tá vindo coisa horrível para os fantasmas. E os homens já estão pegando outros com as calças coladas nas coxas, nas canelas. Isso não é coisa de homem, não é para homem, isso é para cara boiola, cara, que isso aí. Entendeu? Porque está totalmente agradando o diabo. Não tem nada. Porque está escrito em Gênesis 1:26. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. No 28. E ele nos abençoou. E Deus nos abençoou e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra, e dominai e sujeitai. Dominar. Não ser dominado pelos desejos da carne, pela concupiscência da carne, pela coisa do mundo. É dominar o mundo. Nós estamos no mundo, é para usufruir do que tem no mundo, mas não para se entregar a ele. O que está escrito lá em Mateus 13, 15, acho que 23, e agora me deu um branco. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, esposa, bens, por minha causa, não pode ser meu discípulo. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Entenderam, meus amados? Quem não toma sua cruz e não segue, não é digno de mim. Então tem que sair das coisas do mundo, se abandonar as coisas do mundo. Olha o que está escrito aqui em 2 Pedro, no capítulo 1, do verso 4 em diante. Veja a ligação, a harmonia, o convívio vivo com Deus. Diz assim, ó. Pelas quais ele nos tem dado grandiosas e preciosas promessas, para que por elas fiquemos participantes da natureza divina. Participando do quê? Das coisas do mundo? Da corrupção? Não. Olha aí, da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo. O que é a concupiscência? É fazer tudo que está contra a vontade de Deus, andando no caminho errado, na contramão de Deus, os caminhos do Senhor. E vos também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude e a ciência a temperança,
e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Olha como é que para você estar com Deus, com Jesus, você tem que estar nessa situação aqui, não põe tudo em seu coração, pondo em prática tudo isso aí. Porque se você só ficar focando no mundo e olhando para dentro de você mesmo, você está perdido, irmão. Lembra-se que conversão é mudança total da vida. Se desprender das coisas do mundo, crer, confiar totalmente em Jesus, deixar Ele cuidar de você. Cuidar você, cuidar das coisas de Deus, e Deus cuida de você. Jesus veio para isso. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéril no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo. Tá vendo? Quem não tem essas coisas, não pratica, é cego e não vê nada. Nada vendo ao longe. Havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação. Estão entendendo, irmãos? A promessa de Deus é isso, porque as promessas se cumprem, você tem que pôr em prática isso aí na tua vida, no dia a dia, não é hoje, faz um pouco, daqui a um mês vai fazer outro pouquinho, tem que ser todos os dias, toda hora. Veja lá na Turquia, pô, me deu um branco lá. Lá onde tem a Caaba dos muçulmanos. Olha o que aconteceu essa semana aí, ó. Entenderam? Então vocês vejam que a situação, irmão, não está fácil na China, o Japão, terremotos e terremotos, vulcão, tudo, por quê? Qual é o Deus deles? A China, Japão, que é o povo oriente lá, as aulas que dão lá, está cheio de academias, tudo para lutar luta marcial, briga, violência, morte, entenderam? Isso aí se chama emulação, o pecado. Esse é o tal de pecado, é emulação, que é competição, que nós não podemos competir com ninguém, nem levar um irmão, ninguém para a justiça do homem. Entregar nas mãos do Senhor que Ele resolve o problema do jeito dele. E o que vocês estão fazendo, irmãos? Eu estou cobrando os pastores, sim, estou, porque eu estou sendo enviado essas mensagens lá de cima para mim. Eu estou orando, dali a pouco eu estou orando, estou de joelho orando ali, dali a pouco o Espírito Santo hoje fala para mim, a mensagem para você é essa, prega essa. Entenderam? Então não tem como eu fugir dessa. E eu não vou contrariar. Se doeu, doeu. Porque para tirar um espinho da carne tem que doer mesmo. Para mexer com a ferida, fazer um curativo da ferida, vai doer. E se você está na carne, a verdade dói. Porque a verdade é a espada do Senhor. O tempo está passando depressa e as profecias estão se cumprindo uma a uma, dia após dia. E eu estou aqui, meus amados irmãos, para avisar vocês, orientar vocês, fortalecer vocês, mostrar para vocês o que está acontecendo.
e o que vai acontecer. Porque eu, meu irmão, a partir do momento que eu fui chamado por Jesus, que tenho testemunho que foi Ele que me tirou lá das trevas e me trouxe para Ele e me deu esse dom, o poder, a autoridade, o conhecimento, eu não vou sair dessa, irmãos. Ele me deu, eu assumi e eu estou cumprindo e estou exercitando. Não tenho medo de ninguém, não tenho medo de homem. Eu não estou aqui para agradar o homem, não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para pegar a verdade, orientar, alertar, ajudar e tudo. Mas a decisão de cada um. Quer se ouvir e aceitar e mudar? Amém. Se você rejeitar, para mim também não vai fazer diferença nenhuma. Porque a minha parte eu estou fazendo. A palavra que mais me conforta são essa aqui, ó. Mateus 10, 32. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, e lá em Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Então, a minha parte eu estou fazendo, eu estou pregando, eu estou orientando, eu estou ensinando, estou mostrando para vocês que eu tenho tempo e eu me dedico à palavra e estou passando para vocês que não tem preguiça de estudar a palavra. O não saber é natureza humana, mas o não querer aprender é negligenciar a sua própria capacidade. Isso vai te fazer falta para os dias que está vindo aí, meu irmão. Se você não conhecer a palavra, não examinar as escrituras agora, você vai perecer nos dias da tribulação. E vai ser feio, irmão. Agora, se você conhecer a palavra e você decidir mudar, você vai começar a receber a proteção lá de cima e o mal não vai te atingir. Esse é o objetivo que Jesus veio e a palavra está escrita para isso, as profecias para isso. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Não desista. Tire tempo, se organize, pega a palavra, estuda o Novo Testamento, o Evangelho do Senhor Jesus, de Mateus, Apocalipse, você vai saber tudo, o que está vindo, qual é os pecados que te afasta de Deus, você vai receber as palavras de fortalecimento da tua vida, você entender o que você está fazendo, você vai saber o que você está fazendo de errado, que está te condenando. Aí você vai começar a ter ânimo para mudar, igual eu tive e tenho. Eu deixo um passeio, eu deixo qualquer coisa para mim ficar em casa na Bíblia, estudando a palavra. Hoje eu fui dormir 1h30 da manhã. Eu estava, quando foi 3 horas da manhã, eu estava em pé de novo. De joelho, orando e estudando a palavra. Fui dormir 5 horas. Entenderam? Por quê? Porque eu tenho prazer, irmão. Eu amo estudar a palavra do Senhor porque Ele fala comigo. E Ele me mostra as coisas que estão acontecendo, que vai acontecer. Entenderam? E Ele está irado com o pastor, Ele está irado com esse povo aí, porque não foi esse tipo, essa igreja que Jesus constituiu, não foi essa. Não é esse caminho, não é essa direção que Ele deu. Hoje em dia está cheio de falsos pastores da igreja que se intitularam eles por si próprios. Brigaram com o pastor, não gostaram do pastor que estava congregando a igreja, e se intitulou pastor e abriu a portinha e ficou lá igual a aranha marrom, atrás das portas. Não expulsa demônio, não ensina porque não sabe nada, entende? Não ajuda as pessoas, porque nem ele tem condição de ajudar, porque ele está errado. Se ele está errado, ele vai ajudar quem? Fazer coisa errada? Então preste bem atenção nisso. Primeiro tem que aprender. 3 anos. Os apóstolos ficaram junto com Jesus como discípulo. E discípulo quer dizer aluno. Está em fase, em processo de ensinamento, de aprendizagem. Por que depois que Jesus subiu, antes dele subir, ele falou, ide por todo mundo, me dado todo o poder no céu e na terra. Ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura.
aquele que crer é batista. Não, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine tudo aquilo que eu vos tenho mandado. Por que Jesus falou ensine? Porque ele ensinou eles, eles aprenderam. E a palavra, a mesma coisa foi que falou lá, está escrita aqui, a mesma coisa que os apóstolos aprenderam, está escrita aqui, porque eles mesmos escreveram, são testemunhos do que Jesus falou e fez e ordenou. E ele ainda falou, fazei discípulos de todas as nações, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine tudo aquilo que eu tenho mandado. E ele falou, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lá em Marcos 16:15, falou, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em mim. Em meu nome expelirão demônio, falarão novas línguas, pisarão em serpente, se beber algum veneno mortífero, não lhe fará dano algum, e todo o enfermo que impuser as mãos ficarão curado. Você está apto para isso, irmão? Você está fazendo isso? Você que diz pastor, você sabe tudo isso? Se chegar um endemoniado aí, você tem condições de expulsar ele? Ou ele vai rasgar tua roupa e te soltar nu? Porque ele não vai te conhecer. Você vai estar mais sujo do que pau de galinheiro, como diz o outro. Fazendo coisa errada aí fora. E lá em cima do altar está numa de santo. O diabo vai te pegar, cara. Está lá escrito em 1 Timóteo, no capítulo 3, que um líder de igreja não pode colocar um neófito, um recém-convertido, em cima do altar, dar cargo para ele, porque ele pode se soberbecer e se cair na cilada do diabo. Por isso que o cara tem que estar vivificado em Jesus, para que não caia na tentação do diabo. Não adianta dizer que tem oração para expulsar demônio. É a pior estupidez. Que um cara que fala isso, que diz que é evangélico, que diz que é pastor, que diz coisa, fica pregando por aí para usar besteira. É fazer oração poderosa para expulsar demônio. Não existe oração para expulsar demônio. Não existe, não é palhaçada. Existe uma oração para interceder pelas pessoas, para ir bem numa família, ser abençoada, ser curada, ser liberta, entenderam? Prosperar na vida deles, salvar um casamento, aí sim essa oração é para isso. Mas esse tem oração para expulsar demônio não existe. Porque a maior arma que nós temos contra Satanás, contra o diabo, é o teu modo de viver, a tua vida com Deus, a tua vida com Deus. Que não quer nada, sujeira tua, em lugar nenhum, nem dentro da igreja, nem lá fora, para que o diabo entre apontar o dedo para você, que ele não andar daqui, e o que você está fazendo lá fora? Olha a tua vida como é que está. Porque quando o cara está com a consciência pesada, ele não tem coragem de chegar no demônio e expulsar ele, porque ele sabe o que ele vai ouvir dele. Porque o Espírito Santo não vai estar presente, muito menos os anjos. Entenderam? Então, esse é. E por que não está havendo mais libertação do povo? Batismo, ensinamento das igrejas? Porque a maioria desses se dizem pastores, mas não sabe nada, não conhece nada, escolhe um título aí, um livro, um capítulo da Bíblia e solta aquilo ali do jeito que eles querem, entende? Mas são lata velha que só tem barulho, são vasos sem azeite, são caminhos tenebrosos que anda. Quer ser santo? Liberte-se. Aí Jesus vai te receber você.
Entenderam, meus amados irmãos? Eu não tenho medo de falar isso, não me preocupo, porque eu sei quem me orienta para falar. Desde aquele mesmo anjo que me tirou lá das trevas, lá do terreiro de Umbanda, que ele falou comigo lá dentro. Apareceu, veio junto comigo, apareceu para mim, veio falar comigo no dia que eu me batizei, lá nas águas, dia 22 de dezembro de 2002. Entenderam? Esse dia ele apareceu comigo de novo. E depois, 3 meses depois, ele apareceu de novo. Nós fomos fazer uma caminhada longa, me ensinar, me mostrar as coisas do mundo. Então, e ele está comigo. Então, eu não tenho, eu estou bem acompanhado, sei quem está comigo. Já teve um endemoniado de um pastor, que eu esqueci, anjo que está comigo, não era anjo, era demônio, porque eu chamei a atenção dele, porque ele já estava fazendo coisa errada, está em prostituição. E eu peguei pesado em cima dele, não gostou. Eu esqueci, esse anjo que fala comigo não é anjo, que é um demônio. Aí está ele arrebentado tudo lá. Entende? O ministério dele caiu em prostituição 2 vezes. Perdeu todos os membros da igreja. Agora já está lá aqueles que aprovam os erros dele. Entenderam? Por isso está escrito lá em Romanos. Paulo escreve para Romanos 1,32. Não precisa você praticar o pecado. Basta aprovar quem pratica que você é cúmplice do mesmo jeito. Entenderam? Se quer andar com Jesus, se une a Ele. Sai do pecado, sai do mundo. Porque o profeta Amós falou lá no capítulo 3, verso 3. Pode 2 andarem juntos se não estiver de acordo? Como é que você vai estar bem com Jesus se quer andar com ele, se você não está bem com ele? Não está fazendo o que ele ordenou fazer. Amém? Fica com vocês essa mensagem, irmãos. E eu estou aqui todos os dias. Entenderam? Para passar para vocês. O que eu estou fazendo, eu estou mostrando o caminho lá na frente. Porque vocês vão passar o que está esperando vocês. E como vocês vão chegar lá, é só vocês. Porque vocês vão sofrer as consequências, quem vai saber é vocês mesmos. Não vai ser eu. Entenderam? Porque eu, graças a Deus, sei o que eu estou fazendo, sei onde estou. A mesma confiança que Paulo teve com a salvação dele, eu também tenho hoje. Porque está escrito, se eu fizer isso, eu estou salvo. Qualquer um de vocês que fizer cumprir o que está escrito, guardar, né? Porque João 14,6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, seu Pai que me enviou, não o teu ser. Ou ainda, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14,21. Aquele que ouve as minhas palavras e guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Ô, glória! Jesus está aí com os braços abertos, esperando. Não tem o hino lá, 500, aliás, é 468? Queres tu seguir a Cristo e andar na sua luz? Queres ser por todos visto, carregando a sua cruz? Jesus Cristo está chamando, quer da morte te livrar. Com paciência te esperando, vem para Ele te salvar. Queres hoje dar o passo e tornares-te cristão? Do pecado rompe o laço e terás a salvação. Amém, irmãos? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amanhã estarei aqui de novo, pegando a orelha de vocês, ó. Desperta, meu irmão. Vamos subir junto para o céu. Eu estou fazendo isso, chamando vocês para vir comigo. Amém? Porque eu estou preparando meu caminho para chegar lá. Quando Jesus vier, ela vem. Ô, glória! Amém? Deus abençoe a todos.